prossigamos, capítulo 5 do livro de Atos. Eu botei uma luzinha bonitinha de um enfeite ali, ó, pra vocês verem. Esse é o gato brincando com a bolinha. Vamos lá. Agora, gente, aqui no capítulo 5 o bicho pega. O bicho pega e isso sempre, essa passagem sempre despertou um temor no meu coração. Porque o que aconteceu com Ananias definitivamente podia ter acontecido com qualquer um de nós, mas Deus, na sua infinita misericórdia, não deixou. Olha só. Mas certo varão chamado Ananias, tô com essa coisa agora de olhar o nome e querer saber o que o nome significa, para saber como se encaixa, enfim. Certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Não estava todo mundo fazendo isso? A gente não viu no final ali do 4, né? Só que, diferentemente do José, cognominado Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Ó, citou até que é levita. Desculpa, acho que eu já repeti umas 6 vezes, né, esse negócio. Então, Ananias, diferentemente dele, reteve parte do preço. Ó, todo mundo vendendo as propriedades e entregando aqui, ó, tudo aos pés dos apóstolos. Mas Ananias reteve uma parte do valor do que ele vendeu, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, então ele pegou uma fração para ele e o que sobrou ele depositou aos pés dos apóstolos, como todos os demais. Disse então Pedro, olha isso aqui: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aí eu fiquei com dúvida se isso aqui foi uma pergunta retórica. Eu acho que sim, porque não foi dada a Ananias ele não teve ocasião de se manifestar. O que acontece em seguida é que ele simplesmente morre na frente de Pedro. Olha só isso aqui. Mas assim, tá em forma de pergunta, né? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha aqui, o nosso coração é uma coisa que pode ser cheia por ele, por Satanás. Por isso nós devemos guardar o nosso coração, né? Pedir a Deus misericórdia, nos guardar do mal, impedir nossos pés de tropeçar, né? Para que mentisses... eu cansei de deixar a câmera assim, porque eu tenho que virar o rosto, vou deixar assim. Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti? Né? Às vezes você não podia simplesmente ter vendido e ficado com o dinheiro inteiro? Para que isso, né? Era uma opção para ele vender e ficar com o dinheiro todo para ele. O negócio é que ele mentiu, ele agiu dessa maneira, né? Satanás encheu o coração dele. E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? E aí me ocorreu a pergunta, como que é essa dinâmica de Satanás encher o coração e a pessoa formar um desígnio no coração dela? Aí Pedro prossegue, não mentiste. Eu vou tirar o trem dali, porque senão vai gastar a minha pilha, gente. Pobre é assim. Peraí, porque eu não sou nem obrigada a deixar. É tão bonitinho esse enfeite. Eu comprei um igual pra minha mãe, ó. Gracinha. Eu vejo o povo no YouTube fazendo uns negócios bonitinhos atrás, né? De onde o vídeo tá, mas eu não tenho as manhas, não. Então eu vou desligar. Olha. Não é lindo? Eu comprei... Deixa pra lá. Olha eu fazendo... Ô, Senhor, perdão. Misturar as bolas tem limite. Tá, peraí. Vamos voltar aqui pro que eu tava fazendo. Sem enfeites de fundo. Vocês vão poder ver essa linda parede. Isso se não passar um gato voando. Vamos
voltar nossos olhos para a palavra. Agora ficou bom. Eu fiquei sentada. Porque formaste este desígnio em teu coração? Eu acho que o inimigo implanta assim, uma ideia e se a gente não milita contra ela imediatamente, a gente acaba formando o desígnio, né? Ele bota a semente ruim, né? E a gente cuida em botar em prática, assim. Isso nós precisamos diariamente, o tempo todo, constantemente pedir a Deus misericórdia para que nós guardemos os nossos corações, para que qualquer semente, qualquer coisa, qualquer início de tentativa de encher nosso coração pelo inimigo, a gente já ataque. O John Piper falou uma vez, né, de se quando o soldado está em guerra, está em campo de batalha, a atenção dele é plena, é constante. Até o farfalhar das folhas nas árvores já vai chamar a atenção dele. Ele não vai andar distraído. Então, assim, espiritualmente falando, nós andamos num campo minado. A gente tem que estar atento o tempo todo. A Bíblia fala o tempo todo, em 1000 lugares, vigiai. Aí olha só o que Pedro falou, né? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Olha isso aqui, gente. Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande... assim, me ocorre, não sei se está certo pensar isso, mas que Pedro proferiu um juízo, assim, né? Pela autoridade que Deus concedeu a ele. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Não é por menos, né? Tá vendo? É esse temor que nos falta. É esse temor que nos falta. Ver, assim, a concretude do juízo de Deus, né? A severidade a gravidade do fato de mentirmos a Deus, ao Espírito Santo, que Deus não permita que isso aconteça nos nossos corações. Em nome de Jesus. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, e o fato de serem 3 horas e não 2 horas tem significado também, que eu não sei, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes por quanto aquela herdade? E ela disse, sim, por tanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Gente, aí eu realmente me pergunto, será que eles, assim, eu confesso assim que pra mim, eu precisava estudar com mais profundidade para saber que quando eles fizeram isso, deve ter havido um acordo, né? Dizendo, olha, todo mundo que vender vai entregar a integralidade aqui para os apóstolos, para que reste configurada uma forma de tentar o Espírito do Senhor, o fato de eles terem retido uma parte. Eu não sei, realmente é uma coisa que precisa ser estudada. E assim, eu estava comentando no início de tudo, né, que toda dúvida precisa ser anotada, porque Deus é fiel em nos revelar todas as coisas, né? E eu, quando enviar, Jesus falou, né, eu quando for, vou enviar o Espírito e Ele vos guiará no conhecimento de todas as coisas. Eu creio que Ele é fiel para nos revelar. Então, assim, eu realmente gostaria de entender como foi isso, né? De ficar configurado realmente essa gravidade, de tentar o Espírito do Senhor por ter retido uma parte. Deve ter havido um trato, deve ter havido alguma coisa assim. E assim, com certeza tem significados muito mais profundos, né? O fato de ter ficado com uma parte e não entregou tudo, né? É óbvio, né? Não dá pra querer entregar, embora seja essa nosso impulso, a gente entrega uma parte e aí fica querendo reter o resto, né? Jesus, eu já ouvi alguém dizer, o diabo se contenta com 1% de nós.
para destruir, assim, que diz que seja 1%, mas Jesus exige 100%. O tempo todo Jesus deixa muito claro, ele não aceita não, menos do que 100%, que ele opere em nós a graça de que nós rendemos a ele 100%. Teve um vídeo aí que eu falei, tô fazendo vídeo aqui à noite, não é boa ideia, e acabou que elas se comportaram bem, mas agora o bicho tá pegando. E logo caiu aos seus pés e expirou. Não, desculpa, eu não terminei de ler. Porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Olha o peso dessas palavras de Pedro. E logo caiu aos seus pés e expirou. Foi assim, ele falou, ela morreu. E entrando os mancebos, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja. É muito abençoado esse temor. É muito abençoado. Se a gente tem que ter temor, e é do Senhor. Em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Eu me pergunto, por que no alpendre de Salomão? O que o alpendre de Salomão representa? Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, pois o povo tinha-os em grande estima. Então aqui, nesse momento, pelo que eu entendi, não estava em ameaça, né? Porque quando o povo fica em grande estima, as autoridades ficam com medo de matar e depois, né? E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas. Olha isso aqui. Transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Tem noção? A sombra de Pedro passar e curar a pessoa? E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Esse cara que eu mencionei, o Curry Blake, ele fala assim, mais ou menos o cálculo assim, de quantas pessoas eram curadas. Eram muitas pessoas. Quando Jesus ia e curava, era muita gente curada. Muita gente curada. Estamos aqui no minuto 13. Então eu vou encerrar esse no minuto 13, porque aí eu vou do 17, que tem esse título: Os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante o Sinédrio e o conselho de Gamaliel. Esse conselho de Gamaliel é extremamente sábio. Então, para ir, né, no contexto, né, fica o próximo para a gente ler, né, eu acho, de 17 a 42.